versículo 5, que diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pelo amanhecer. Isso até é algo profético. Poderemos estar vivendo em dias escuros, de noite, mas o Senhor, que é o sol da justiça, vai trazer para nós o consolo. Está chegando o dia, amém? Então nós iremos subir. Qualquer momento, eu vou deixar tudo que eu tenho, que eu construí na minha vida aqui, e vou para aquilo que está reservado para mim. Quem quer ir junto? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Ou liga a sua Bíblia, né? Dependendo das pessoas, tem uns que usam celular, né? Tem um aplicativo chamado Bíblia JFKOA. Você não precisa ter nem internet para você ler. Então, nós somos indesculpáveis se falar assim, eu não carrego minha Bíblia, eu esqueci, não tem internet para abrir, sei lá. Então você pode abrir, lá você pode ler e marcar que você leu, já é um plano de leitura, já dá para você acompanhar, bem legal. Mas de todo caso, nós temos o telão aqui para trazer uma direção para nós. Pai, obrigado por essa manhã, eu agradeço ao Senhor. Estamos vivendo dias de descobertas em conhecer o Senhor, dias pelos quais vamos entendendo significados de coisas, significados da Tua Palavra, e essas verdades, elas causam mudanças em nossas vidas, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Eu peço que aquilo que o Senhor compartilhou no meu coração, que cada um que está aqui essa manhã, aqueles também que estão assistindo, que eles possam ser edificados e que o nosso entendimento venha se abrir para que possamos, ó Pai, a cada dia mais crescer em fé, para que possamos ser conforme Jesus Cristo, nosso Senhor é. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos conceda a graça da Tua Palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10, vai dizer o seguinte: e lhe disse, quem está dizendo aqui é o diabo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha só, bicho é ousado, ele fala para Jesus, o diabo, ele mostra todos os reinos, as suas riquezas, e ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se o diabo fala isso até para Jesus, que é Deus, imagina para as pessoas como nós, não é verdade? Versículo 10, olha só que resposta tremenda do nosso Senhor. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em outra versão vai dizer o seguinte, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Independente da versão, o sentido é o mesmo. Eu não sei se todos aqui assistiram as duas palavras que tivemos dia 5, domingo passado. Nosso bispo Josimar, ele pregou de uma forma tão tremenda, que a palavra é uma palavra simples na sua maneira de dizer, mas ela causa um impacto profundo, porque ela atinge o nosso interior, e a gente fica, meu Deus. E além de ser profunda, as palavras que foram ministradas domingo passado, elas são elevadas, porque elas nos remetem ao Criador de tudo, ao nosso Deus e ao nosso Pai. Então, se você não assistiu a palavra de domingo, eu peço, não perca a oportunidade de você aprender mais sobre adoração. Estamos nesse mês de dezembro trabalhando o tema sobre adoração, e é um tema tremendo na nossa vida. Um cristão que não sabe o que é adorar, ou melhor, um cristão que não é um adorador, ele não pode dizer nem que é cristão. E o interessante é que até o pastor Paulo Henrique, ele comentou comigo, falou assim, nossa, o bispo falou tudo sobre adoração, o que é que nós vamos pregar? O que é que sobrou para nós? Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus sempre tem, cada dia mais, a nos ensinar
ou reforçar aquilo que temos aprendido. O texto que nós lemos aqui, Jesus fala 2 verbos tremendos, e vamos meditar neles aqui pela manhã, e vamos criar um entendimento de que adoração é uma vida de adoração, e não apenas um momento de adoração. Porque a adoração, ela é produzida por um adorador, e Deus, Ele procura adoradores, Ele não procura adoração, porque se Ele encontra um adorador verdadeiro, que o texto lá em João capítulo 4 vai dizer, Deus procura os verdadeiros adoradores. Ora, se existem os adoradores verdadeiros, é porque existem adoradores que são falsos, ou mentirosos. E esse verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Já não é onde, Jerusalém ou Samaria, mas é como e a quem adora. E o verdadeiro adorador, e eu creio que aqui está cheio de verdadeiros adoradores, amém? Não importa o lugar, importa como e quem. Como? Em espírito e em verdade. E quem? Adora a Deus. Amém? Os 2 verbos aqui que Jesus dá em resposta ao tentador foram adorar e cultuar. Adorar e servir. O primeiro, a palavra em grego aqui, vou falar em grego aqui para vocês terem um entendimento. Não que eu sei falar grego, né? Às vezes eu estou até falando e você falando assim, esse pastor está falando grego, que eu não estou entendendo nada. Mas existem palavras para determinadas coisas. Existe um versículo na Bíblia que vai falar a palavra cosmo, que é mundo, e ele refere-se ao mundo, ele refere-se às pessoas, entendeu? Então a mesma palavra tem várias referências, mas essa palavra aqui no grego é proskuneo, que em algumas versões vão estar dizendo prostrar, significa prostrar, render-se, entregar. Então um dos sentidos, um dos significados de adoração é você se prostrar, se render. Isso nos ensina muita coisa. Em Mateus no capítulo 9, no versículo 8, vai dizer que um chefe da sinagoga chamado Jairo, ele adora ao Senhor, ele prostra aos pés de Jesus e o adora. E ele faz um pedido a ele: minha filha está terrivelmente doente. E quando um pai fala que a filha está terrivelmente doente, é porque ele tem 2 certezas: que ela pode morrer a qualquer momento e que alguém pode curá-la, que é Deus. Já em Mateus no capítulo 15, no versículo 25, agora uma mãe, uma mulher cananeia, que não era nem judia, não era nem de Israel, ela chega para o mestre Jesus e diz: a minha filha está endemoniada. E Jesus fala para ela: olha, eu vim para os de Israel, os pães são para eles. E ela fala assim: eu quero pelo menos as migalhas. E Jesus cura. Então ela chega, prostra, adora a Jesus. Em algumas versões vai estar lá: chegou e adorou o Senhor. Ela se rendeu a Ele, ela se entregou a Ele. E é justamente isso que precisamos entender nas nossas vidas, que a adoração, ela não é um momento, ela é uma vida. Porque nós podemos estar rendendo a várias coisas. O tentador aqui, ele queria que Jesus se rendesse a ele. Ele queria: olha, se prostrado me adorares. Ele queria falar: eu quero que a sua adoração seja de coração, que reflete no seu próprio corpo. Quando alguém adora a Deus, ele se rende, espírito, alma e corpo. E ele falou assim: vem cá, eu quero que você faça isso. E se nós analisarmos, nós somos tentados
a render as nossas vidas ao mundo, ao diabo e até à nossa própria carne. Alguns chamam isso da trindade do mal: o mundo, o seu sistema, o diabo, o nosso inimigo, e a carne, que é aquilo que impede a gente viver no Espírito, os desejos, as concupiscências. Muitas e muitas pessoas têm rendido ao sistema, ao mundo, às ideologias. Hoje as pessoas têm medo de falar naquilo que ela realmente crê. Hoje as pessoas têm medo de falar livremente a sua confissão de fé, naquilo que você acredita, no seu posicionamento em relação à Bíblia, porque existem grupos e grupos que são pessoas que vão falar assim: isso não é de Deus, Deus não existe, para que Deus, o que você está falando? E te taxa de várias coisas, de vários nomes, porque você não concorda com o segmento deles, com o pecado deles. E muitas pessoas têm se rendido a isso. Ontem mesmo eu estava vendo um pregador que até um pouco tempo atrás eu até admirava as pregações dele, porque eram as pregações bem legais. Já pregou naquelas conferências de Gedeão, já pregou em vários lugares, ficou famoso nesse negócio. E ontem ele dizendo, ontem não, né? Eu vi o vídeo dele falando com as próprias palavras que Jesus não é Deus, que Jesus só veio falar de Deus, mas Ele não é Deus. E eu falei: pelo amor de Deus, Pai, aonde chegamos? Uma pessoa que com as suas pregações inspirou várias e várias pessoas, e chega ao ponto de dizer que Jesus não é Deus. Está chegando um momento, e esse pregador é judeu, está chegando um momento que as pessoas estão aderindo mais à religião, ao sistema religioso, às tradições, às suas origens de tradições, do que ao próprio Deus. E quantas pessoas foram influenciadas, e podem até, se for aquelas pessoas fracas na fé, duvidar que Jesus é Deus, e além disso ele falou: Jesus não pode receber adoração, porque Ele não é Deus. Eu fiquei abismado e falei: meu Pai, a que ponto chegamos? Muitos também têm se rendido ao próprio inimigo, têm acreditado mais na palavra dele do que na palavra de Deus. O lema do diabo aqui é o seguinte: o fim justifica os meios. O diabo estava falando para Jesus: se você se prostrar a mim, eu dou tudo para você. Eu dou todo o reino, toda a glória, toda a riqueza desse reino. Você vai vencer tudo aqui, o Império Romano e tudo que tiver, você vai ser rei de tudo. Só quero que você prostre e me adore. E muitos têm caído nessa frase de os fins justificam os meios. O que é o mais importante é o resultado, e não como eu vou conseguir fazer. O mais importante é aquilo que eu vou receber, os anseios, os meus desejos, muito mais do que os princípios éticos, princípios cristãos, princípios de Deus. Eu quero ficar rico, não importa como, vou roubar, vou traficar. Os fins justificam os meios. Não, amados, a palavra de Deus declara que não é assim. A palavra de Deus diz: se você andar na presença de Deus, as bênçãos do Senhor vai te seguir. Teve um momento que Moisés parou num monte e falou assim: esse é o monte das bênçãos e das maldições. Se você obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus, você vai ter vida. Mas se você não fizer, você vai ter espada, você vai ter peste, você vai ter miséria, fome. Escolha a vida para que vivam. Escolha a bênção para viver. Está me entendendo? Nós devemos ser convictos naquilo que queremos. Nós devemos ser convictos nas verdades de Deus. Nós devemos ter posição daquilo que nós acreditamos.
Muitos vão discordar, mas a gente não está aqui para agradar o mundo, o diabo, e muito menos a nós mesmos. Estamos aqui para agradar a Deus. E um adorador verdadeiro, ele agrada a Deus. Um adorador verdadeiro, ele segue a verdade de Deus. Chega de engano, chega de mentira. Nós devemos render o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo ao único que é digno, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. O diabo tentou ele com isso, mas em Mateus capítulo 28, versículo 18, vai dizer que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E se ele tivesse feito aquilo que o diabo queria, nenhum de nós estaríamos aqui. Estaríamos na posição antes de Cristo, condenados. Mas graças a Deus, ele falou assim: não, adora a Deus, adora a Deus. E a partir desse ato de obediência ao Pai, hoje nós somos adoradores, que podemos adorar em espírito e em verdade, não somente um momento, mas constantemente, em toda a nossa vida. Como diz a Catiúcia no começo, até que Ele venha, e após a sua volta, nós iremos adorá-lo com a nossa vida. Às vezes a gente pensa que a eternidade é um período de tempo. Imagina você tirar 1000 anos da eternidade. Quanto tempo falta? Uma eternidade. Tira 10 bilhões de anos da eternidade. O que vai acontecer com a eternidade? Vai continuar sendo eternidade. Eternidade, ela não é um tempo. Eternidade é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus, a qual Ele está reservado para nós entrarmos nesse atributo dEle. Existem qualidades, atributos de Deus que são comunicáveis. Existem alguns atributos que só Deus tem, exclusivo: onipotência, onipresença, onisciência, eternidade. E mesmo sendo eterno, Ele compartilha da sua vida, Zoe, para que nós possamos estar com o Deus eterno e entrarmos na eternidade, que é uma das qualidades de Deus. Recebe? O segundo verbo aqui, que exprime uma ação, é o verbo cultuar ou servir. A palavra cultuar no grego é latreia, que nós conhecemos uma palavra que tem um pedaço dela que é latreia. No grego ídolos é eidolos, mas latreia vira idolatria, que é culto a ídolos. Mas a latreia é cultuar, e o ato de cultuar aqui é um ato de servir. Quando o sacerdote ele estava na casa do Senhor, ele era um adorador, porque ele servia ao Senhor e ao povo. Uma das formas, até o bispo falou aqui, de servir a Deus é servir o próximo. O que você faz ao próximo é uma atitude de servir a Deus. E a palavra adoração no hebraico, uma delas é avodar, que vem da raiz avod, que é trabalho. Então, quando eu entrego algo, quando eu faço algo, eu estou adorando a Deus. Abra o seu entendimento agora, preste bem atenção. Se você for trabalhar amanhã, aquilo que você fizer, faça de coração como para o Senhor, porque você trabalhando, você está adorando a Deus. Se você está ajudando alguém, você está adorando a Deus através dos seus atos. Adoração, ela vai além daquilo que nós temos pensado. Quando eu
venho a um momento como esse, uma reunião como essa, com um evento como esse. Esse evento só é produzido por adoradores, não é um momento que promove adoração, é um momento que é promovido por adoradores. É igual o almoço que você vai ter agora na sua casa, onde a família está reunida. O almoço não é a coisa mais importante, a família é a coisa mais importante, porque a família é importante, ela promove o almoço, a comida, o churrasco, não sei o que é que você vai comer, frango com piqui, já vai salivando aí, irmão. Ovo frito, né, bispo? Benção, seja lá. Adoração, ela nasce porque existe adoradores. A igreja se reúne aqui, não é gente que vem para a igreja, nós somos a igreja do Senhor, e só faz sentido estarmos aqui se tiver uma família de fé aqui. Por isso que nós aqui declaramos que somos mais do que um lugar para estar, mas somos uma família a pertencer. Paz do Senhor, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Chamamos de irmãos e irmã porque somos família. Paulo recomenda a Timóteo: olha, trata as senhoras como se fosse sua mãe, os mais velhos como se fosse seu pai, e os irmãos, os demais como os irmãos. Somos família de Deus. Amém ou não? Então, cultuar é servir, é trabalhar. E nos é passado uma falsa ideia de quando eu vou numa reunião como essa, eu vou para receber. O meu intuito é receber. O que eu vou receber? Se é uma alma que ainda não consegue entender que estamos aqui é para servir a Deus. Eu não posso dizer o culto foi bom, foi ruim, que o culto que eu dei talvez não foi o meu melhor, e isso eu posso dizer, mas se o culto é a Deus, eu não posso falar que ele é ruim ou bom, porque cada um oferece o que tem. Você vai oferecer aquilo que você tem para Deus. Agora, se é bom, é só oferta a Deus. O seu cultuar, o seu servir, que pode ser que precise melhorar. Há uma falsa ideia de que adoração é um estilo musical. Amados, não é. Nós adoramos com música. A música é um instrumento tremendo, tanto para nos ensinar sobre as verdades de Deus, como os seus atributos. Você vê os salmos, são músicas, ensina atributos de Deus, ensina a história, ensina a palavra de Deus. Mas não podemos reduzir a adoração em música, porque quer dizer que eu só adoro a Deus no domingo, quando eu for numa reunião como essa, que tem música, porque muitos não escutam nem músicas cristãs na sua própria casa. Não estou indo longe não, eu conheço alguns ainda. Eles preferem uma programação diferente do que uma programação que vai te edificar. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: que a nossa vida, ela tem que ser uma vida de adorador, e não escolhermos momentos para adorarmos a Deus. Quando temos aqui esse momento, a gente não está falando que eu vou adorar agora. Se a música for lenta, eu vou adorar. Se a música for mais rápida, eu vou louvar. Eu adoro a Deus o tempo todo com a minha vida, seja com música lenta, seja com música rápida, porque eu sou um adorador. Você é um adorador, e o adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Aonde você for, você vai adorar. Aonde você for, você vai entregar a Deus. Então, a partir de hoje, acredite, Deus tem um propósito para cada um de nós, de entendermos que a nossa vida é uma vida de um adorador, é uma vida que se rendeu a Cristo porque conheceu a Jesus, é uma vida que onde você estiver, por onde você passar,
Já que você se rendeu a Jesus, você não vai ser tentado a seguir o que o mundo faz, você não vai ser tentado a seguir o que o diabo fala, você não vai ser tentado a seguir o que os seus desejos fazem. Alguém disse uma vez que quando eu estou adorando, eu tenho menos chances de pecar. Quando eu estou orando, eu tenho menos chance de pecar, porque eu estou em contato com Deus. Aí você entende o que Paulo diz: orai o tempo todo, adore a Deus o tempo todo, porque você não vai dar lugar para pecado, você vai dar lugar ao Deus vivo e verdadeiro. Deus não está só aqui. Se você é um adorador que adora em espírito e em verdade, Deus é espírito. Você está adorando Ele quando você sabe que Ele vai com você. Eu lembro quando era criança, as pessoas, meus pais e os mais velhos, eu pedia bênção para as pessoas mais velhas, independente se era parente ou não. Me ensinaram assim. E geralmente quando eu ia sair, eu falava: vai com Deus, meu filho. E a gente fala o quê? Fica com Deus. Não tem como repartir Deus. Deus vai, Deus fica. Graças a Deus. Eu vou com Ele, eu estou com Ele. Se eu ficar, eu estou com Ele. Se eu ir, eu vou com Ele. Se eu for para um profundo abismo, lá está. Se eu subir ao mais altos céus, lá está também o meu Senhor. Aonde que eu for, no supermercado, no clube. Se eu for para a praia agora, lá em Ilhas Maldivas, aquelas águas bonitas. Se eu der um mergulho lá, eu falei: Deus, o Senhor está comigo mergulhando aqui. Deus está em nós, amém? Não é momentos da nossa vida que Deus está, porque tem pessoas que vivem assim. Ele vive santo em dias de reuniões da igreja, e nos outros dias ele não sabe nem quem ele é. Mas graças a Deus não é assim com a gente, amém? Graças a Deus não é assim com você. Você crê nisso? Para finalizar, Jesus nos ensina aqui que o único que é digno de adoração é Deus. O único que você deve prostrar, que você deve servir de coração, cultuar, é Deus. Ele é o único. A palavra adorar hoje, ela ficou banalizada. Olha para cá. Ela ficou tão banalizada que ela é confundida com aquilo que a gente mais gosta. Você gosta de piqui? Adoro piqui. Meu Deus, o piqui é o seu Deus agora. Você gosta de futebol? Eu adoro futebol. Você gosta de farinha? Eu adoro farinha. Misericórdia. Usa esse verbo adorar somente para aquele que é digno. Mude o seu vocabulário. Você gosta de piqui? Gosto muito, irmão. Você tem na sua casa? Traz para mim. Amém. Você gosta de churrasco? O que é aquilo, né? Vixe, né? Vixe. Mas adorar é só Deus. Adorar é só Ele. Nenhuma criatura ou criação pode ser adorada. João, o apóstolo, na ilha de Patmos, teve uma revelação tremenda do Apocalipse. Que na verdade tem muita gente que acha que Apocalipse é o terrível. A palavra significa revelação. Ele trouxe uma revelação do final dos tempos, de coisas que estavam acontecendo, que aconteceu, que estava acontecendo, que iria acontecer. E quando um anjo apareceu para ele, não sei se tem alguém lá em cima, mas Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Um anjo apareceu para ele e ele se prostrou e adorou o anjo. O anjo falou: o que ele está fazendo? Está doido? Ele vai colocar lá, eu acho que vai, não sei. Tem alguém em cima? Vai subir. Obrigado. Apocalipse 19, 10. Se demorar eu vou dar outro texto, hein? Apocalipse 20. Isso. Esse texto se repete também em Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Apocalipse, meu Deus, 19 e 10.
muito bom, muito bom. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Quem mantém o testemunho de Jesus aqui? Glória a Deus. Testemunho aqui no grego é martíria, que vem o significado de martírio. Testemunhar é você crer em Jesus e não negar suas convicções, até se a sua vida estiver em perigo por isso. Ser fiel, tá? Glória a Deus. Tem muita gente que fala assim: eu prefiro morrer do que negar Jesus. Aí ele diz: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Já que vocês demoraram, castigo para vocês aí. Então, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Pô, já não bastava a primeira repreensão, vai para a segunda, versículo 9. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora quem? A Deus. Adora a Deus. A partir de hoje, a partir desse momento, tem uma vida de adoração. Não, nenhuma criatura. Tem gente que adora coisas feitas até pelas próprias mãos. Tem gente que adora aquilo que ama. Tem gente que adora aquilo que deseja. Tem gente que adora várias e várias coisas. Existe igreja, eu vi até uma lá no centro, que adora anjo. E dá até o nome do anjo, né, bispo? Arcanjo Miguel, né? Na verdade é um anjo, é um arcanjo. Mas adora um ser que foi criado por Deus. Jesus diz: só a Deus adorarás. E o anjo, que é um ser criado, repete 2 vezes para João: você tem que adorar a Deus, não a mim. Adoração é a Ele. Amém? Você pode colocar de pé. Se pudéssemos definir o que é uma adoração, poderíamos